E aí, povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu estou bem, né? Nós estamos bem aqui, né? Então olha só, vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Nós vimos os gêneros narrativos como um todo e depois nós trabalhamos um pouco do conto narrativo. Agora vamos ver outras modalidades de conto e a ambiguidade e redundância, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu não vou ficar aqui falando novamente sobre o que é conto, porque nós já vimos na aula passada, não é? Então lembre-se que conto não é um gênero textual, uma tipologia textual narrativa, apresenta os elementos narrativos como narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, que é o próprio desenrolar das ações, não é? Então assim, lembre-se aí eu vou citar aqui alguns contos, mas lembre aí do conto, né, João e Maria. Tem um filme também que é baseado num conto, né, o filme Valente, o nome da menina, que eu acho que dá nome também à personagem, né, que ela tem os cabelos vermelhos, né, assim. A historinha ocorre na Idade Média, não é? E veja que, apesar de ter sido adaptado para o cinema, não é um gênero curto, é um gênero simples. Veja que o espaço ali é o mesmo, né? A não ser quando ocorrem os espaços fantásticos, né? Que é quando tem todo aquele envolvimento de magia, disso e daquilo, né? Mas se não, os espaços são os mesmos e os personagens são os mesmos. O conflito é único, né? O conflito dela com a mãe. Né? Então assim, ela é educada pelo pai para ser uma guerreira, mas a mãe quer que ela seja uma princesa toda. Então tem toda uma temática aí por trás aí desse filme, ou desse conto, né? Tem um livro também dele, mas para a gente trabalhar em outro momento, ok? Então olha só, os contos fantásticos ou contos de fantasia representam um gênero da literatura fantástica, né? É o realismo mágico ou maravilhoso. Tá? Tem início lá no século XVIII. Gente, olha só, é muito mais fácil eu citar exemplos do que vocês estarem aqui lendo ou decorando isso aqui. Pense no filme Malévola, por exemplo. Tem a parte ali que você consegue visualizar como físico, concreto, e tem a parte do imaginário, que é aquele reino no qual Malévola, né, ela é rainha, né, reina ali, né, tem as fadinhas. Então tem toda uma mistura ali do que é real e do que seria fantasioso ou fictício, né? No conto mesmo Valente, né, também a mesma coisa, né? Tem a parte que você pode considerar como concreto, real, e tem a parte daquilo que você considera como mágico, como fantasioso, né? Então quando ela se dirige, né, no filme Valente, quando ela se dirige até aquela bruxa, né, e aquela poção, acho que é uma poção que transforma a mãe em um urso, né? Se eu transformasse minha mãe em urso, meu Deus do céu, quando ela voltasse ao normal, um tapão daqueles. Mas tudo bem, né? E aí o que acontece, né? Todo o enredo é para reconstruir o relacionamento entre mãe e filha. E aí nós estamos diante aí de uma segunda característica. Os contos narrativos, as produções narrativas, não é? Ela leva o leitor, ok, a uma reflexão, a uma emoção. Ela leva o leitor, tem o objetivo de levar o leitor a se divertir, a entreter, mas também a reflexão. Então quando você vê ali, quando você analisa, né, o comportamento da mulher, por exemplo, o modo como a mulher é educada na época e também hoje em muitas famílias aí, né, a relação, essa reconstrução aí do relacionamento entre mãe e filha, ok? Então veja que tem aí, não é, dá manga aí para muitas temáticas, né, e muitos debates, tá? Aí no gênero fantástico, os gêneros são pautados numa realidade não lógica. Aquilo que eu falei, se você estiver assistindo ou lendo alguma historinha, A Bela Adormecida, tem ali a parte ali do não lógico, né? Porque ela está dormindo não sei quanto tempo, né? E vem o príncipe, dá um beijinho e ela volta assim, né? Assim seria muito fácil, né, gente? E nós sabemos que não é, né? Pelo amor de Deus, já pensou se todo
toda pessoa que estivesse dormindo recebesse um beijo, despertei. Então não é só assim, né? Então tem toda essa questão aí de misturar a parte da realidade, que eu chamo de concreto, do que você entende como físico, e do que não é concreto, que não é real, que é abstrato, né? Que está ali no plano da imaginação. Tá? Então contos como João e Maria, por exemplo, inclusive tem um filme também, né, gente? No conto João e Maria, né? Você tem ali a história de dois irmãos, não é? Eu já vi várias versões, mas a última versão que eu li é que eles são abandonados, que o pai casa novamente, aí a madrasta, né, não quer, e o pai os abandona no meio da floresta e eles acabam se perdendo, né? E aí eles encontram uma casa de doces, que é de uma bruxa, né? Então você tem a parte ali que te leva novamente à reflexão, porque aí você vai ver o papel da família, a questão do abandono, da adoção, não é? E também a parte o quê? Imaginária, a parte fantasiosa, ok? Então assim, esses dois elementos fazem parte aí desse gênero aí chamado de conto fantástico, está bem? Só lembrando, gente, mais uma vez, tá? Essas tipologias têm a finalidade de, além de divertir, entreter o leitor, também levá-lo o quê? A reflexão, tá? Você precisa ter um olhar crítico ao ler, ao assistir. Por quê? Você vai extrair dali, daquela narrativa, tá? Uma reflexão, uma temática que muitas das vezes não é, está aqui presente na nossa contemporaneidade. Falei certo, não foi? Tá vendo? Ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal ou universo onírico marcado pelo absurdo, a inverossimilhança e situações e ações extraordinárias. Né? Então muitas das vezes a gente quer decorar isso aqui, a conto fantástico é isso, isso e isso, mas o que é que eu sempre digo para vocês? Gente, vocês são sortudos, eu hoje também sou sortuda, graças a Deus, porque com a tecnologia nós temos os gêneros digitais, né? E proporciona a readaptação desses contos, de fábulas para o cinema, não é? Para as adaptações necessárias, né? Ali a gente consegue visualizar, não é, aquilo que era antes teoria. Eu estudei na minha época tudo isso aqui teoria, hoje eu posso visualizar no plano concreto, tá? Então da próxima vez que você assistir Malévola, tem o 2 eu acho, viu? O 2, o 3, não sei, assista sobre esse olhar, tá? Lembre-se que você tem que tirar dali uma reflexão, uma temática, tá? No próximo slide, as principais características dos contos fantásticos são narrativa concisa. Gente, lembre-se que na primeira aula, o que foi que eu disse? Que o gênero conto, ele geralmente é curto, apresenta uma linguagem simples, poucos personagens, eita, que agora quase não sai, né? Um único conflito, ok? E o clímax e o desfecho é bem rápido, né? Então, por isso, né, essas características, elas vão permear, vão continuar nas outras tipologias textuais, ou nos outros tipos aí, tá? Então, é narrativa concisa a partir de temas livres, fantásticos, tá? Os quais ali o fantástico e o real, ou a ficção, a realidade, surgindo da oposição entre dois planos, real e irreal, tá? Então, lembre-se disso, né? Essa é a característica principal ali dos contos, a questão do real e do irreal. O conto, A Menina e o Fósforo, eu sempre cito esse conto porque eu acho ele muito lindinho, né? Muito fofo, mas assim, nós temos que o conto nos ensina, né? Dá para a gente retirar dali várias interpretações, né? Mais uma vez, o papel da família, o abandono da criança, né? Da criança, do adolescente. E tem a parte também do irreal, do imaginário, né? Que é quando ela está lá acendendo o último fósforo ali naquele gelo ali, né? E ela imagina que vem a mãezinha dela aí, né? Então assim, né? A gente vê bastante esse plano aí do real e do irreal. Eu estou citando muitos exemplos, né, gente? É porque se eu me fixar em um, vou ficar falando e vai demorar.
A presença de alegorias e de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, mitológicos, folclóricos, dentre outros. Lembra do filme Valente que eu acabei de citar para vocês? Então nós temos ali, não é? O que nós temos ali de fantasmas, monstros, né? Seres invisíveis ou mágicos? Aquela velha, né? Aquela bruxa que ela procura, né? Não sei se é bruxa ou não, parecia mais uma curandeira, na verdade. Ela procura porque ela quer resolver uma situação com a mãe, né? Mais uma vez, a mãe quer que ela seja uma princesinha, né? Educada ali para o casamento, a família. Mentira, né? Porque depois você vai ter que lavar prato, cueca, roupa de menino e lavar. E o pai, né, por sua vez, gosta que a filha participe de torneios, que dispute, que seja uma guerreira, não é? E por isso o nome também do filme Valente, né? E o jeito dela se vestir, os cabelos soltos, esvoaçantes, né? E aí ela procura aquela curandeira, né? Ao procurar aquela curandeira, tem um monte de luzinha que fica guiando, né? Que fica guiando-a, né? Ali. Pois é, isso aqui, ó, os seres invisíveis ou mágicos, tá? Mitológicos, né? Mitológico, a gente pode falar de quê? Daquela narrativa lá, Percy Jackson e o ladrão, o caçador, alguma coisa assim, de raios, não é? Então, ali você tem a parte do real e a parte do mitológico, né? Que Percy Jackson, né, é descendente lá dos deuses e lá vai, né? Então, realidade ilógica, distante da realidade humana, composta de elementos maravilhosos, inverossímeis, imaginários, extraordinários, bem como a presença de magias e poderes sobrenaturais. Já expliquei isso aqui, né, gente? Próximo aí. O enredo, ele geralmente é não linear, ou zigue-zagueante, essa palavra aí. Mescla, né, de presente, ali, né, a mescla ali de presente, passado e futuro, ok? Então, o tempo, na verdade, ele não segue uma ordem cronológica, né? Ele não segue ali uma ordem linear, tá? Então, você pode estar no passado, daqui a pouco você está no presente e lá vai. Tem uma série chamada Dark, acho que é Dark, que eu só assisti a primeira temporada, mas já tem aí a segunda temporada, tá? A série, assim, é coisa de doido, gente, vocês assistam, porque é 10, é demais, dá para tirar também várias temáticas, várias discussões dali daquela série. Mas você precisa ter a cabeça boa também para assistir, né? Por quê? O cara entra numa caverna, sai em outro lugar e já é um adulto e é um adolescente, não sei, ou seja, é a mistura de ele está no presente, mas tem a história do passado e tem a história do futuro, não é? Então, eu não vou aqui estar dando spoiler aí dessa série para vocês, não é? Mas eles ficam sempre voltando no tempo para resgatar o passado, para tentar consertar um erro do passado, né? Mas a gente não pode voltar, né, gente? A gente pode mudar o nosso presente para melhorar o nosso futuro, mas a gente não pode retornar ao passado, né? Mas na série, por ser uma ficção, os personagens têm essa possibilidade de retornar ao passado para tentar corrigir um erro, né? Por isso que todos eles estão ali envolvidos. Aí eu lembrei, né, vendo aqui essa característica, eu lembrei dessa série Dark, né? Desse zigue-zague aí do tempo, né? Que não segue uma ordem cronológica, tá? E o tempo psicológico, né? Que é o tempo das emoções, das recordações ali dos personagens. Provocam sensações de estranhamento no leitor por meio da ruptura, né? Realidade-ficção, ok? No próximo slide, aí um outro tipo, né? Nós vimos conto fantástico, agora o conto de fadas, tá? Os contos de fadas, gente, também, né, são curtos, linguagem simples, também mistura a questão do real, do irreal, mas eles geralmente são escritos ali, né, com o intuito de encantar, entreter a criança, né? Por mais que a esfera, né, a indústria do cinema percebeu o seguinte, olha, o público dessas histórias cresceu. O público dessas histórias já são adultos. Nós precisamos adaptar isso, porque senão vamos perder esse público. Por isso que já tem lá o filme, né? A Bela e a Fera. O último filme aí, assistam, gente, que também é lindo, é perfeito. Eu amo esses filmes, é assim, né? Então, eu sou assim, né?
para falar, né? Porque eu amo, na verdade, eu amo demais. Então nós temos, olha, A Bela e a Fera, né? Que o filme, ele é escrito, desculpa-me, o original, a historinha, foi escrita para entreter crianças, tá? Mas a sua adaptação é mais para quem? Para o adulto, né? Mas só assiste quem amava essas historinhas, é que vai assistir, não é? Você tem a Bela Adormecida, você tem a Cinderela, né? O filme também, Chapeuzinho Vermelho, aí você tem a Menina da Capa Vermelha. Veja que o filme, apesar de ser baseado na historinha, no conto aqui que foi escrito para crianças, o filme não é mais para crianças, não é? O filme é para o público adulto, ok? Branca de Neve e os Sete Anões também tem várias histórias envolvendo isso aí, não é? E tem outra série também na Netflix, olha eu fazendo aqui merchandising, né? Vou cobrar daqui a pouco da Netflix, viu? Chamada Era Uma Vez. Tem o nome lá em inglês, mas eu não, você já sabe que eu não sei, então Era Uma Vez, ok? Que mistura, é uma mistura de todos esses contos, ok? E que é bastante interessante, também procure lá. No próximo, aí, né, a gente terminou, nós vimos na outra aula, nós já vimos contos, não foram os contos populares, vimos agora o conto fantástico e o conto, eita, esqueci, volte aí, por favor, equipe. Minha equipe aí me ajudando. E os contos de fadas, obrigada. E os contos de fadas. É porque para mim conto é conto, né, gente? Mas tudo bem. E agora, gente, para ajudar vocês, né, nessa questão mais de produção textual, a gente vai começar a trabalhar alguns elementos que são importantes, ok, na produção ali da dissertação. Alguns elementos são importantes vocês levarem em consideração e outros nem tanto, outros que são considerados pegadinhas. É o caso da redundância e da ambiguidade, que são pegadinhas textuais. Vocês sabem que ao produzir uma dissertação, que é expor, não é, uma determinada opinião de forma impessoal e imparcial, não é, você precisa levar em conta alguns critérios. Primeiro, a estrutura, né, é dividida em tese, que é a introdução, o desenvolvimento, que você precisa argumentar, e a conclusão, né? E aí eu sempre digo, olha a importância da leitura aí nesse momento, gente. Porque como é que você vai argumentar, desenvolver uma tese, se você não tem o conhecimento sobre aquele assunto? Por mais que tenha os textos ali de apoio, te auxiliando, te ajudando, mas se você não tiver um conhecimento prévio, se você não tiver nenhuma base, você não vai conseguir. Não é? Então, por isso é necessário que você estude, você leia, você estude história, geografia, literatura, citações sociológicas, né, filosóficas, que tudo isso pode ser o quê? Tema, argumento, né, para a produção do seu texto. Já pensou se lá no texto cai alguma coisa relacionada à seca, por exemplo, né? Você pode citar ali argumentos literários, geográficos, históricos, tá? Então você pode citar ali vários argumentos sobre aquele assunto, tá? E dos elementos que você também não pode abordar no seu texto é a redundância, que é a repetição, né, de palavras, né, a repetição ali de palavras desnecessárias, e a ambiguidade, não é, que é o duplo sentido, tá? Mas vamos ver parte por parte. Outra coisa que você não deve fazer no seu texto, gente, nunca coloque termos religiosos ou petições religiosas, como peço a Deus, Deus é fiel e eu vou passar. Por favor, em nome de Jesus, né, corrija meu, não faça isso, tá? Cuidado com as rasuras, cuidado com a própria escrita, tá? Cuidado com o uso, né, de termos inadequados, ou tem aquele aluno que escreve assim, sabe, coloca um termo, uma palavra super formal, mas não sabe o seu significado, né? Então não adianta, ok? Mas vamos voltar aqui para esse nosso elementozinho aqui, muito lindo. Exemplos de redundância. Subir para cima, diz o menino, né? Subir para cima.
você sobe, né? Você não sobe para baixo, né? Então não pode, né? Então subir, pronto, né? Outro exemplo de redundância, político corrupto, né? Então nem todo político, né, é o corrupto, quer dizer, não sei, mas tudo bem. Mas assim, né, seria, né, para o menino ali um exemplo, tá, de redundância. Aí tem lá, redundância, como o nome, né, mesmo sugere, refere-se a algo que é dito em excesso e acaba por se tornar repetitivo na oração. Então, quando vocês ouvem assim, olha, menino, entre para dentro, né? Horrível, né? Saia para fora, não pode também, viu, gente? Menino, suba aqui, não, suba aqui em cima, já tem ali, né? Pronto, já tá bom, né? Desça daí, né? Esqueci, mas são palavras repetitivas, né? Trata-se, portanto, de uma situação em que já tivemos as informações apresentadas e são mencionadas novamente, tá? No próximo, eu acho que eu trouxe mais exemplos e eu fiquei rindo, viu, gente, ao pegar esses exemplos aí, eu achei exemplos comuns de redundância, subir para cima, elo de ligação. Se é elo, né, já está ligando, não precisa repetir, elo de ligação, né? Não precisa. Metades iguais, se é metade é porque já são iguais, não existem metades diferentes, né? Há anos atrás, gente, essa aqui, as pessoas muitas das vezes, elas nem sabem que cometeram uma redundância, tá? Porque, olha só, você precisa saber aqui a utilização, né, do aqui como verbo, do a sozinho no sentido de futuro, tá? Então, toda vez que eu utilizar esse verbo tempos atrás, há tempos, ou seja, passado, refere-se ao passado. Então você não precisa dizer há anos atrás, há algum tempo atrás, não precisa, porque isso aqui é redundante, tá? Você pode colocar há alguns anos, mas nunca utilizar isso aqui, tá? Entre muitos outros. Aí eu trouxe um aqui na prática, olha, gelo gelado. Se é gelo, é porque já é gelado, não precisa colocar, né, gente? O outro, olha, aviso. O bar do Flits Joinville, no momento, não está aberto porque está fechado a gerência. Se não está aberto, gente, é porque já está fechado, né? Então não precisa colocar isso aqui, né? Isso aqui, olha, é desnecessário, tá vendo? Aí o outro, esse daí eu vi muito, viu, gente? Olha, lan house com internet. Já pensou uma lan house sem internet? Não é uma lan house, né, gente? Então, pelo amor de Deus, então não precisa isso aqui, não é? É proibido barulho sonoro. Todo barulho é sonoro, gente. Não, entendeu? Não, essa repetição aí é desnecessária. Pode colocar proibido, não é barulho, pronto. Não precisa dessa sonoridade aí, dessa palavra sonoro aí, tá? O outro, Mega Center, né, lá informa. Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do interior do veículo. Se é dentro, é porque já é do interior do veículo. Então, aquela última ali não precisa, tá, gente? É desnecessário, ok? Mas, gente, nem toda redundância, assim, é tão, assim, grosseira, né? Tão, ok? A propaganda, a publicidade se utiliza bastante da redundância para chamar a atenção, ok, do público, como meio de chamar, né, de causar um certo humor, ok, chamar a atenção realmente do público. Então nem toda redundância é assim, né, um erro grave, mas na dissertação, na produção textual, sim, é um erro grave. No próximo, aí a gente vem para a ambiguidade. A ambiguidade, gente, olha, só nota a ambiguidade quem tem o hábito de ler, não é? Quem tem um hábito assim de leitura é que nota a ambiguidade, porque se não lê assim nem nota, ok, a ambiguidade. Olha. O cachorro do meu vizinho morreu. Tá,
Foi o animal do vizinho, o animal mesmo, ou é o vizinho que é um cachorro no sentido, né, e que morreu, né? Então, quem morreu, na verdade? O cachorro ou o vizinho, né? Então, causa uma certa ambiguidade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mais uma vez, gente, enquanto que a redundância é a repetição desnecessária de palavras e ideias, a ambiguidade é o duplo sentido da frase. Você não sabe quem realizou aquilo ali, tá? Quem fez, ok? O guarda deteve o suspeito em sua casa. O guarda deteve, tá? O guarda deteve esse suspeito na casa do guarda, né? Na casa de quem? Dele ou do suspeito, né? Lógico, toda vez que eu dou esse assunto, o aluno, sempre tem um aluno que diz: ah, professora, para mim é lá na casa mesmo do suspeito. Porque você ouve, né, diariamente isso aí, ó, a PF deteve o suspeito em sua residência, não é? Você ouve, não é constantemente isso aí, tá? Mas só observa, analisa realmente quem tem o hábito assim da leitura e tem um bom, né, ouvido, né? E diz: eita, isso aí não soou muito bem, tá? Correndo pela praia de manhã, os meus pulmões respiram melhor. Quem respira melhor, tá? Os pulmões estão ali respirando, né? Ou você mesmo está, né, naquele momento ali de relaxar, ou seja, quem é que realmente respira, tá? É a manhã que está respirando melhor, é você, os seus pulmões. Então, né, teria que reconstruir aí essa frase para melhorar aí sua ideia. No próximo. A mãe bateu na filha porque estava bêbada. A mãe bateu na filha porque a filha mesmo estava bêbada, ou ela bateu porque a mãe, né, chegou bêbada, perdeu, né, ali a cabeça, e não é? Então, assim, quem estava bêbada? A mãe ou a filha? Não é? Aí eu vi o cachorro. Eu vi o cachorro do seu pai, né? Olha que coisa, assim, você viu o cachorro, meu pai, ali está no sentido de adjetivo, né? Meu pai um cachorro, ou o cachorro mesmo um animal? Matarei o porco do meu tio hoje, né? Então, assim, apesar de ser engraçado, né, gente? Mas, assim, o porco é no sentido de adjetivar o tio, ou o porco no sentido do animal mesmo, tá? João e Maria discutiram em frente à sua escola. É outro, assim, que você vê constantemente, né, gente? Olha, que é uma dica: geralmente os pronomes possessivos causam ambiguidade no texto. Então procure nunca usar os pronomes possessivos, principalmente o pronome seu, a não ser que você deixe bem especificado ali o objeto, ok? O objeto de análise, assim, da posse, não é? Olha, meu pincel. Tá vendo? O seu pincel. Mas se não, se tiver dois ou mais sujeitos, nunca faça isso, porque vai ficar ambíguo, tá? Ali mesmo, João e Maria discutiram em frente à sua escola. A escola de quem? Eles discutiram em frente à escola de João ou em frente à escola de Maria? Mariana, né, gente? Mariana. Tá, mas Mariana, né? Tudo a mesma. Então, assim, tem que prestar atenção nisso, tá? A mãe de Pedro entrou com o seu carro na garagem. O carro era de quem? De Pedro, né? Ou da mãe de Pedro, tá? Próximo. Enfim, chegamos ao fim. Tá vendo que eu falo demais, né, gente? Olha. Responda o capítulo 9, módulo 3, né, de redação, as páginas 14 e 15 e as páginas 20 e 21. E elabore um texto com base no tema proposto da página 22 do módulo de vocês, tá? Leitura de apoio para a produção desse texto também está lá, é da página 22 a 26. O tema está aqui, na página 22. Logo abaixo você tem os textos de apoio que vão te ajudar na produção textual. Ok, povo? Dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações? Não? Então, tchau, até o plantão de dúvidas.